É um prazer enorme a gente ter lançado em outubro deste ano, de 2021, os novos dados do relatório que traz um panorama do que os jornalistas de ciência no mundo pensam sobre a prática de trabalho dele, as condições de trabalho, as perspectivas futuras e, claro, numa situação de pandemia, a gente também incluiu algumas questões relacionadas a se a pandemia teve impacto ou não no cotidiano desses jornalistas. In about 2009, the World Association of Science Journalists met in London for a conference, and at the same time, Nature magazine published a piece basically predicting the end of science journalism. This was a call for some of us to say, yeah, let's have a look at this, because some of the worrying elements of the Nature magazine article, beyond the claim that it might be the end of science journalism, was that its database was very limited. It was only European and North American voices. We hoped that at that conference we could have a larger set of voices, and indeed we got a little bit further than that, but not satisfactory in terms of numbers. So for the next few years, Luisa Massarani and others came in to help a little bit to build a database. So by 2012, with the help of SciDev, we had a sizable database together with global coverage, and it was possible to create for the first time a review of the situation of science journalism on a more global scale, not just the Anglosphere of North America and Europe. That was the origin of the first report. Now we have the second report, nearly 10 years later. This clearly responds to a general context of a crisis of journalism on the whole, because of the collapse of a traditional business model around advertising and social media and free content. Clearly the question is, to what extent is this also a problem for science journalism? So in principle, we started this research and hope we can continue this with two problems to solve. One is, who is a science journalist? There is no population of science journalists beyond the simple word science journalism or science communicator. So we have a difficulty of actually capturing these voices on a global scale. And the second problem is, what kind of questions do we want to ask when we characterize the situation, the working situation, the life situation of active science communicator, science journalists? So this is what this study tries to do, tries to capture the population on a global coverage, ask significant questions about what is the ethos of a modern science communicator. A gente coletou os dados via questionário online, que ficou aberto de fevereiro a maio deste ano, que foi respondido por 633 jornalistas de 77 países, reunindo, portanto, informações das 6 regiões do planeta. Um aspecto, primeiro, interessante se refere ao perfil desses respondentes. Eles têm uma média de idade de 44 anos, têm um equilíbrio entre homens e mulheres, e é particularmente interessante quando a gente pensa na comparação com um outro tipo de estudo que a gente fez com os mediadores de museus de ciência, em que, no caso dos museus de ciência, pelo menos na América Latina, a gente está falando de pessoas muito mais jovens, com muito pouco tempo de atuação na área. E, nesse caso dos jornalistas de ciência, a gente tem jornalistas com uma trajetória mais longa, são mais velhos e têm uma certa estabilidade de trabalho. Vários deles, por exemplo, têm um trabalho em tempo completo. Mas, no que se refere às condições de trabalho, muitos deles relatam ter aumentado a carga de trabalho, mas é importante mencionar que isso também foi mencionado no estudo anterior de 2013. No caso atual, essa declaração é um pouco maior na África e na Europa do que em outras regiões do mundo. Por outro lado, a gente percebe na América Latina em particular uma reclamação sobre os cortes de trabalhos, né, que é uma situação bastante preocupante. Quase metade dos respondentes falaram que a situação de trabalho para os jornalistas de ciência pioraram bastante, e também um pouco mais da metade dos respondentes mencionaram que as pressões de trabalho estão prejudicando a qualidade do jornalismo de ciência. Por outro lado, um aspecto bem interessante é que, apesar dessa colocação que eu acabei de falar, a maior parte dos respondentes disseram que sim, estão satisfeitos com o trabalho deles como jornalistas de ciência, sendo que os jornalistas mais felizes são os da África e os menos felizes são da América Latina e na Ásia, no Pacífico, mas mesmo assim com os percentuais bem altos entre os respondentes. Também uma outra pergunta que expressa esse gosto pela prática
de jornalismo científico é que a maior parte dos respondentes do nosso estudo disseram que eles encorajariam um jovem estudante a sim fazer uma carreira em jornalismo científico. Os participantes do nosso estudo se declararam satisfeitos com o acesso a cientistas como fonte, mas, em particular, nos países em desenvolvimento, os jornalistas estão bastante insatisfeitos com a falta de liberdade de imprensa e o acesso à informação a agências governamentais. Em relação ao jornalismo científico durante a pandemia, a gente percebe um comentário geral de que a carga de trabalho aumentou bastante, e isso é particularmente mais elevado entre os jornalistas da África do Norte e dos países árabes. É importante mencionar, no entanto, que a declaração de aumento da carga de trabalho pode significar, claro, mais estresse, mas também pode significar mais possibilidades para atuar no campo. Uma questão bem interessante que surgiu é que cerca da metade dos respondentes afirmou que os cientistas estão mais facilmente disponíveis para falar do que em anos normais, e que isso só não foi observado entre os jornalistas dos Estados Unidos e do Canadá, possivelmente porque eles têm mais facilidade ao acesso a cientistas do que a gente, por exemplo, na América Latina. Outro aspecto que a gente analisou, que nos parece bastante relevante, se refere aos pré-prints, como fonte de informação. Os pré-prints são os artigos científicos que não passaram ainda pelo processo de revisão de pares e que são particularmente importantes porque, especialmente no início da pandemia, a maior parte da informação científica disponível era justamente por meio dos pré-prints. Então, mais da metade dos jornalistas entrevistados nos nossos estudos falaram que eles usam ou usaram os pré-prints como fonte de informação, mas o que nos preocupou é um pouco mais de 40% daqueles que usaram pré-print afirmaram que não tiveram alteração na forma de trabalhar. E isso nos preocupou porque a gente considera extremamente importante ter mecanismos adicionais para checar a informação e fazer uma matéria de qualidade.